Quero saudar os nossos amigos da defesa, os nossos amigos da promotoria e o excelentíssimo de direito. Bom, todos sabemos que os soldados alemães eles cresceram ouvindo que os judeus eram uma ameaça para o povo alemão. Ou seja, qual sociedade, qual agrupamento de pessoas que cresce, se desenvolve com um pensamento na cabeça que não vai levar a conta? E todos sabemos que eles estavam cumprindo ordens de Hitler, defendendo sua integridade física e psíquica. Todos aqui sabemos como é o regime militar, o que acontece dentro do regime militar, e principalmente no totalitarismo, com Hitler no poder. Bom, ou seja, eles são culpados pela ignorância de obedecer ordens cegamente. Ou seja, não constitui um crime, mas sim uma tragédia. Os julgamentos internacionais, como todos sabemos, eles são políticos e não jurídicos. E ele só foi possível mediante um acordo entre as potências vencedoras, os Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Mas o que dizer? Qual a moral dos Estados juízes para julgar esse crime se eles têm na sua história, no seu histórico, o massacre de Katyn e as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, e dizimaram 78 mil pessoas e 70 mil ficaram permanentemente defeituosos. Agora a promotoria fala que das mortes e tal, mas em relação à bomba de Hiroshima e Nagasaki, que afetou pelo menos 3 gerações por conta da radiação gama, a radiação diante que pessoas nasceram defeituosas depois. E aí? Qual a diferença de morte e depois que esse fato vai ser levado diante de 3 gerações? Se fosse para ser julgado um crime internacional ou crime de guerra, os Estados Unidos estariam aqui sentados na boca do réu. Principalmente por esse fato que aconteceu, eu acabei de contar. Então eu passo a palavra para a minha amiga. Então, só das coisas iniciais porque já foram feitas de maneira igual. O Tribunal do Nuremberg vulnera o antigo princípio de que não deve ser tratado como crime, e por ele ninguém deve ser punido. O cometimento de qualquer ato que não tenha sido declarado criminoso por lei existente quanto de sua realização. Partindo disso, eu não vejo um princípio justo para se julgar a partir desse tribunal. Até porque devemos observar a questão supralegal. Não havia combinação legal prevista em qualquer um dos ordenamentos internos de todos os países a respeito de que crimes seriam esses. Os direitos humanos existem oficialmente desde a Revolução Francesa, que foi em 1789. Os direitos humanos tratam o direito à vida. E não pode ser julgado pelos direitos humanos. Eu pergunto se você Fala em combinação interna. você falou. Não é um diálogo. Combinação. Protesto negado. A defesa não falou que não existiam direitos humanos do direito à vida. Falou que não existiam dispositivos legais. Então, mas era da França. Negado. A sua colocação não se refere diretamente à colocação da parte. Eu quero fazer uma analogia. Qual o princípio fundamental do direito penal hoje? O princípio da legalidade. A lei tem que ser anterior ao crime. Ou seja, não existe crime se não existe uma condenação que determine. Não há previsão legal nenhuma. Hannah Arendt trabalha só com a título de curiosidade. Hannah Arendt trabalha muito bem sobre a questão da ausência do caráter utilitário nos campos de concentração. Para os alemães, não havia o caráter utilitário em exterminar os judeus. Os judeus eram a maior mão de obra da Alemanha. Eles tiveram prejuízos incalculáveis em função desse extermínio. Nós temos que sair do nosso senso comum e entrar na ideologia inflexível do que foi o sistema paranoico do sistema nazista, para poder fazer sentido até demais para nós. O que quer dizer isso? Em outras palavras, eles tiveram prejuízos incalculáveis em função desse extermínio, ou seja, para eles não era fantasma. Só que, como eles era uma obediência natural, era uma coisa que eles nasceram, cresceram, sendo educados, com essa ideologia dos judeus. Os judeus eram considerados a corrupção da raça. Eles tinham que ser exterminados, porque a propaganda própria dos alemães era que o povo judeu era prejudicial
os soldados fizeram referência, acho que no início do filme, são soldados, ordens são ordens, eles estavam obedecendo Hitler, o chefe de governo deles. Quem instrutou ao chefe de governo? Isso não existe. Eles estavam cumprindo ordens que vieram sempre em cima daquilo. É uma obediência natural que deve ter, eu posso repetir. E diante de tudo isso, a defesa encerra suas considerações iniciais. Eu acho muito bonito, né? Estão falando de paralíticos, deficientes, que se formaram após a exterminação dos nazistas, mas por que falar das pessoas que se tornaram defeituosas após aquela bomba de Hiroshima e Nagasaki? 78 milhões, vale ressaltar. 70 mil mortos, 78 mil feridos, defeituosos, E que afetaram toda uma geração. a responsabilidade de quem os Estados Unidos estão aqui hoje, não da Alemanha. Pode testar. A partir de agora, 2 minutos para Nós vamos começar com um interrogatório de testemunha. O senhor José Luciano, militar. E começaremos com a seguinte pergunta. Vamos pensar. O seu juramento, antes de tornar de fato servidor do Estado. Bom dia ao senhor juiz da defesa, ao senhor jurado pela nossa o juramento que o militar relata é que ele, acima de tudo, em defender o cidadão, mesmo com o risco da própria vida. Para defender o cidadão, mesmo com o risco da própria vida. Eu também vou relatar que a questão da hierarquia militar, no Código Militar relata que não se deve cumprir ordem absurda. Então, ao matar alguém, se o superior hierárquico vem pedir para matar um cidadão, isso é uma ordem absurda, não se deve ser cumprida. Relatando também que Hitler, quando era cabo do exército, inclusive ele não era alemão, era autônomo, ele subiu ao poder, mas ele tinha uma rixa pessoal com o pessoal judeu, pois ele adquiriu uma doença venérea com uma prostituta judia. Isso algo pessoal que ele teve contra os judeus. E também porque os judeus, a questão financeira da Alemanha, teoricamente, era na zona dos judeus. Bem, nós falamos aqui, eu estudei a defesa falar o seguinte, por ignorância. Será que médicos eram ignorantes? Nosso defensor público 4 citou que eram soldados ignorantes. Será que de 20 a 25 soldados, no caso generais, não soldados, eram ignorantes? O Ministério Público e agora 2 minutos. O soldado aqui se refere a que o próprio soldado ele tem que proteger os cidadãos em detrimento da própria vida. Mas o que falar do instinto de sobrevivência? O que falar? Qual é o soldado que irá preferir defender judeus a defender sua própria família, a defender sua própria vida? Não é pelo totalitarismo. Não há direito. Não é pelo totalitarismo, fica claro que os direitos até então existentes foram suprimidos por um governo autoritário e desumano, onde foram implantadas novas regras que deviam ser obedecidas a todo custo, criando uma espécie de nova Constituição, onde o que deveria viger era a vontade suprema do chefe de governo, e não o respeito à vida ou às diferenças existentes entre um povo e outro. Valendo do princípio da analogia, observa que consta no artigo 23, inciso 3 do Código Penal Brasileiro. Não há crime quando a gente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal. Então, as situações que envolvam casos de estrito cumprimento do dever legal devem ser analisadas pela ótica da tipicidade penal, não encontrando amparo ao abordar o campo da ilicitude. E
segundo o princípio da irretroatividade das leis, a lei não pode retroagir sem que seja para beneficiar o réu. E como já foi visto aqui, não existiu combinação legal que caracterizasse tal ação como crime. E ressalta-se ainda a ação extra que foi praticada apenas em cumprimento de um dever imposto, onde não houve a possibilidade de executarem o dano produzido pela sua conduta.